A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma reflexão, cujo título é Qual é o nosso temor? E para embasar o nosso raciocínio, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo, o evangelista Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 4. Que diz assim: Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Bom, vamos iniciar aqui fazendo algumas questões. Qual é o indivíduo que você tem temor? De quem você tem temor? Quais são as circunstâncias que fazem gerar temor em você? Bom, é pertinente a gente fazer essas questões, porque muitas vezes o alvo do nosso temor é algo que não deveria ter essa resposta da gente de temor. Muitas vezes a gente dimensiona coisas que a gente não deveria dimensionar. Então vamos aqui explicar de forma mais clara. Muitas vezes a gente tem criado temor de coisas que não são tão preocupantes. Vou dar aqui alguns exemplos práticos. Muitas vezes a gente tem temido o desemprego, não que o desemprego não seja algo preocupante, mas muitas vezes a gente exagera nessa preocupação, nesse temor. Muitas vezes a gente tem temido ficar doente, não que doença não seja algo preocupante, mas a gente tem exagerado. Muitas vezes a gente tem temido os homens, muitas vezes a gente tem temido os agentes sobrenaturais do diabo, os efeitos e as obras sobrenaturais do diabo. E aquilo que de fato a gente deveria temer, a gente simplesmente ignora. Ou então passa desapercebido aos nossos sentidos, tá certo? Ao nosso raciocínio, à nossa percepção. Então, é pertinente a gente fazer essas questões. Qual é o nosso temor? De quem a gente tem criado esse receio? Eu gostaria aqui de abrir um parênteses, dizendo que o temor aqui que eu estou trabalhando não é o temor sinônimo de medo ou pavor ou pânico. Eu estou falando do temor sinônimo de precaução, respeito, reverência, reconhecimento, diligência. É sobre esse temor que eu estou falando. Tá certo? Então, qual é o alvo do nosso temor? Será que são esses exemplos que eu citei? Será que são as catástrofes? Quando eu digo catástrofes, eu não estou falando somente de catástrofes naturais. Eu digo aqui de qualquer evento que não esteja dentro do nosso script ideal de vida. Ou seja, será que essas catástrofes que ocorrem em nossa vida, na nossa rotina cotidiana, tem feito a gente ficar cautelosos? Tem feito a gente agir com diligência? Será que é só esses? Então vale a pena a gente tentar responder essas questões.
Vale a pena a gente tentar responder a esses pontos. Porque muitas vezes a gente está perdendo tempo em ser diligente o suficiente com algumas coisas e esquecer da principal. Como eu estou aqui afirmando, eu não estou ignorando o prejuízo que essas coisas que eu citei como exemplo traz à vida humana. E que a gente sim deve ser diligente para evitar tais coisas. Mas muitas vezes a gente exagera, achando que esse é o maior mal que pode ocorrer em nossa vida. E a gente esquece de um mal maior, que muitas vezes os nossos olhos naturais aqui não contemplam. E que nesse caso a gente não é diligente. Nesse caso, a gente não segue as precauções para evitar. A gente não estabelece essa reverência, esse reconhecimento que traduzindo seria o temor. Então, irmãos, vamos sentar na mesa, vamos abrir a nossa consciência e vamos examinar. Jesus Cristo, nesse texto a qual a gente leu, ele é muito claro que o maior medo do homem é a morte, é morrer. É ter a sua vida ceifada ou interrompida antes do tempo pelas mãos de outros homens. Esse é um dos maiores temores, ou o maior temor da vida de um homem. Muitas vezes morrer até de forma natural, de causas naturais, no tempo tradicional, talvez não gere tanto espanto. Mas ter a sua vida interrompida antes do tempo tradicional, sem ser por causas naturais, esse é o maior temor do homem. E Jesus diz aqui, olha, o maior temor humano é um temor que não tem muita racionalidade. E Jesus fala, olha, se esse é o maior temor de vocês, não tenham medo disso. Não tenham medo desses agentes humanos que podem tirar a vida de vocês. Mas vocês devem ter temor de Deus, porque Ele vai além. O homem extermina o corpo, mas não consegue fazer mais nada além disso. E Deus vai além. Deus pega agora a parte imaterial que compõe o homem e lança ela no inferno, na condenação eterna, de forma irreversível. Aí Jesus disse, é desse que vocês têm que ter temor. Como eu falei na abertura de parênteses, o temor que nós estamos falando aqui não é medo ou pavor ou pânico, mas é receio, precaução, respeito, reverência, reconhecimento, diligência, enfim, todos os sinônimos que possam encaixar com esse tipo de interpretação que a gente está aqui dando, tá certo? Então, muitas vezes a gente é diligente para evitar a morte, motivada pela mão humana, pelos agentes humanos. A gente usa das mais variadas precauções. A gente até reverencia certos homens quando a gente vê que eles têm uma potencialidade maior de efetuar isso. Mas de Deus, que é o que vai além,
A gente simplesmente não é diligente. A gente simplesmente não tem nenhum tipo de precaução. A gente simplesmente não tem nenhum tipo de diligência. A gente não tem nenhum tipo de reconhecimento da grandeza de Deus. Irmãos, quanto mais vocês conhecerem a Deus, mais vocês terão temor dele. Porque vocês vão ver quão grande ele é em contraponto à nossa futilidade. Então, irmãos, quando a gente conhece quem de fato é Deus, esse ser tão grandioso e belo, mais a gente tem temor. Quando eu digo temor, mais uma vez afirmando, não é medo, não é pânico, é reconhecimento, é diligência, é precaução na presença desse Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a gente teme mais essas outras coisas que eu citei aqui, essas catástrofes da vida, do que o próprio Deus, que é o dono do nosso destino eterno. Então hoje Deus está perguntando para você, qual é o seu temor? Será que o seu temor está voltado às questões naturais, às catástrofes naturais dessa vida que simplesmente pode exterminar o teu homem exterior, mas não podem afetar o teu homem interior? Ou vocês têm tido temor desse Deus tão grandioso e glorioso, que esse sim decide sobre o homem interior e o destino dele? Ou resumindo, sobre o nosso destino eterno. Então, irmãos, lembre que temor é reconhecimento. É reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer o tamanho de Deus, é reconhecer a santidade de Deus, é reconhecer o poder de Deus. Temor é isso. Temor é diligência. Uma vez a gente conhecendo a grandeza desse Deus, a santidade desse Deus, o poder desse Deus, a gente vai andar diligentemente. Uma vez a gente conhecendo a grandeza desse Deus, a santidade desse Deus, o poder deste Deus, a gente vai andar com precauções. Olha, eu não posso ter determinado comportamento que a palavra de Deus condena. Afinal, eu sirvo um Deus grande, um Deus poderoso, então eu tenho que ter temor deste Deus. Não no intuito de medo, mas de diligência e reconhecimento. Então, irmãos, Deus pergunta para vocês hoje, vocês têm temor de mim? Deus perguntando para vocês. Será que vocês têm tido temor dele, assim como o irmão Bruno? Será que o irmão Bruno também tem tido temor de Deus? Temor de Deus se reflete nessas atitudes, como eu falei. O primeiro passo é o reconhecimento. O primeiro passo que o temor vai gerar em você é o reconhecimento. Você vai reconhecer a grandeza de Deus. Quem é de fato Deus? A sua santidade, o seu poder. Uma vez você reconhecendo, você vai andar com diligência, com precaução, para evitar as consequências de não respeitar ou reverenciar a grandeza desse Deus. Então, quando a gente está diante de uma autoridade, a gente tem temor dessa autoridade. A gente tem respeito a essa autoridade.
porque a gente sabe as credenciais que essa autoridade carrega sobre si. Isso como um exemplo análogo. Então, quando a gente está diante de uma autoridade, seja ela policial, judiciária, legislativa, executiva, enfim, quando a gente está diante de uma autoridade, a gente reconhece, a gente tem temor dessa autoridade pelo fato de a gente conhecer o poder que essa autoridade tem. Assim tem que ser o nosso comportamento com Deus. Tá certo, irmãos? Então, eu quero concluir aqui dizer que hoje a humanidade, de forma generalizada, lógico que Deus tem sempre reservado os fiéis, os remanescentes, mas o mundo, de uma forma majoritária, não tem mais tido temor de Deus. Não mais reconhece o perigo de não se temer a Deus. Porque qual é o perigo de não se temer a Deus? É a condenação ao inferno. Porque todos aqueles que têm temor de Deus, esses alcançam o céu. Porque vislumbram o amor de Deus à humanidade, se sentem amados por esse amor de Deus e aceitam a salvação em Jesus Cristo assim como nos revela as Escrituras, né? Pelo seu evangelho eterno. Então, irmãos, hoje a gente não tem visto esse comportamento. Então, o máximo que a gente pode observar é que as pessoas não estão mais tendo temor de Deus. E a falta desse temor de Deus e ter medo, agora sim o medo, das consequências da falta desse temor, que no caso é a condenação eterna. Então, seja, hoje a humanidade não tem mais temor e nem tem mais medo das consequências de não ter esse temor em Deus. Então, eu finalizo aqui o nosso raciocínio deixando esse convite. Vamos ter temor daquilo que realmente faz sentido a gente ter temor, que no caso é o temor que é devido a Deus e não aos homens ou qualquer outro tipo de catástrofe que possa ocorrer em nossa vida. Não que a gente não deva viver de forma diligente também nessas áreas, mas a diligência maior tem que ser destinada e direcionada para Deus, nosso Salvador. Que você possa se sentir amado por essa mensagem de carinho de Deus, porque Ele te ama tanto que Ele te alerta para você evitar as consequências de não temer a Deus no tempo propício que é agora, que é o período da graça, a qual Deus está externando o seu amor de forma graciosa na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.